Bom dia a todos vós. Neste episódio de Juntos pela Saúde, da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC, vamos dar continuidade à temática sobre a diabetes, uma das doenças que mais floresce nos nossos dias de hoje. Como certamente se lembram, na semana passada falámos das complicações da diabetes do adulto e demos particular importância à hiperglicemia persistentemente perto ou acima de 400 mg/cento e à hipoglicemia, definida como a glicemia abaixo de 70 mg/cento. O programa de hoje e o próximo vão ser dedicados ao tratamento da diabetes. O tratamento da diabetes assenta sobretudo em 4 pilares de atuação. O primeiro pilar passa pela alimentação. O segundo passa pela implementação de um plano de atividade física. O terceiro passa pelo tratamento das doenças que muitas vezes coexistem com a diabetes, como a hipertensão arterial, o colesterol elevado, a obesidade e o tabagismo. O quarto pilar de atuação passa pela introdução de insulina ou de medicamentos antidiabéticos orais. E o que é isto de medicamentos antidiabéticos orais? São fármacos tomados pela boca que tratam a diabetes porque baixam o açúcar em excesso no sangue, quer dizer, a hiperglicemia. Comecemos pela alimentação. Como é que o diabético deve alimentar-se? O tema da alimentação no diabético é muito vasto e até um pouco complicado. No programa de hoje, irei somente traçar as linhas alimentares mestras que todo diabético deve cumprir. A melhor dieta para o diabético é aquela que é simultaneamente equilibrada e suficientemente capaz de conseguir as glicemias mais próximas do normal. Começarei por dizer que não existe uma única dieta específica para a diabetes. Uma das dietas mais equilibradas, apetecíveis e aplicáveis aos diabéticos é a dieta mediterrânea. Esta dieta permite, em paralelo, controlar a diabetes, a obesidade, habitual nos diabéticos, a hipertensão arterial, tão frequente nestes doentes, e o colesterol elevado, também tantas vezes coexistente com a diabetes. Se o diabético for muito obeso, poderá ser necessário introduzir uma dieta que privilegie a redução de peso, sendo necessário, por isso, diminuir a ingestão da quantidade de calorias nesse doente, o que vai fazer com que passe mais ou menos fome, conforme a gravidade da obesidade. A redução de calorias será tanto mais intensa quanto mais obeso for o diabético. O diabético obeso terá, assim, um plano de alimentação mais individualizado, destinado a emagrecer. Se conseguir emagrecer, a diabetes vai ficar melhor controlada e pode até desaparecer. É verdade. As pessoas obesas diabéticas que consigam emagrecer significativamente deixam de ser muitas vezes diabéticas. O plano alimentar para todo diabético só está ao alcance de um médico com experiência no tratamento da diabetes ou de um nutricionista. Quais são, portanto, as linhas alimentares mestras da alimentação na diabetes? Primeira, a dieta do diabético deve ser constituída por alimentos que promovam a saciedade, ou seja, que causam satisfação e, por conseguinte, façam diminuir o apetite. São exemplos o pão integral, o pão escuro, ou de mistura de cereais, com ou sem sementes, o arroz integral, a massa integral, os cereais integrais, farelos de aveia, trigo, centeio, cevada, a batata doce, a castanha, todo o tipo de vegetais, incluindo as leguminosas, como o feijão, o grão de bico, ervilha, lentilha, feijão frade, fava, xíxaro, as oleaginosas, como as nozes, amêndoas, avelãs, caju, pistácios, mas de modo a não ultrapassar mais que 20-30 gramas por dia. Os alimentos integrais são ricos em fibras, contrariamente à maioria dos alimentos processados industrialmente. A segunda linha mestra é a seguinte: todas as pessoas em geral e os diabéticos em particular devem começar as refeições por vegetais, que podem ser ingeridos nas sopas, nas saladas, confeccionadas na cozedura ou sob a forma de grelhados ou salteados, etc. A maioria dos vegetais são constituídos por hidratos de carbono de absorção lenta, pelo que não ocasionam tanta fome como o arroz, a batata, a massa, o pão branco, etc.
São, por conseguinte, alimentos ricos em vários nutrientes e ótimos para saciar e retirar, por isso, a vontade de comer mais. O leite, os iogurtes e os queijos devem ser todos magros. Os laticínios mais magros são menos calóricos e contêm menos gorduras saturadas. Os queijos mais recomendados são o queijo fresco, o requeijão, a mussarela, o queijo cottage, o queijo ricota e o queijo quartz. Mas, apesar disso, devem ser ingeridos de modo moderado. São permitidas 2 a 3 peças de fruta por dia, mas cuidado, não se exagere na tâmara, no fígado, na manga, na cereja, na uva e na banana, todas por conterem muito mais açúcar que qualquer outra fruta. A fruta crua é preferível aos sumos de fruta naturais, embora estes não estejam de modo nenhum desaconselhados. Dispenso, no entanto, todo o tipo de fruta seca, nomeadamente os figos secos e as passas, toda a fruta cristalizada e a fruta em calda, já que incluem demasiados tipos de açúcares, corantes, aromatizantes e conservantes, que as tornam muito pouco próprias para as pessoas em geral, mas sobretudo para os diabéticos. A fruta contida nos refrigerantes, mesmo que sejam do tipo néctar, também não são aconselhados. Só os refrigerantes compostos por 100% de fruta são admissíveis, já que supostamente não terão outros açúcares na sua composição que não seja a frutose. Todas as outras bebidas doces devem ser banidas. Terceira linha mestra. Os diabéticos devem reduzir substancialmente o consumo de pão branco, do pão de forma branco, do arroz, massas, batatas, cereais não integrais de pequeno almoço, as tostas, as bolachas de água e sal, entre outros hidratos de carbono de absorção rápida, porque estes transformam-se rapidamente em glicose, quer dizer, em açúcar no corpo. Vou repetir. Todos os hidratos de carbono são, no final de contas, açúcares, porque são transformados em glicose, o mesmo é dizer açúcar pelo organismo. Os alimentos doces, como as bolachas, os biscoitos, os bolos, os gelados ou o chocolate, podem ser consumidos. Mas atenção, não mais que uma vez por semana e sempre no fim de uma refeição principal. Nunca ao pequeno almoço, à meia da manhã, à meia da tarde ou ao deitar. Mas não se esqueça, no dia em que comer estes doces, terá que ingerir menos hidratos de carbono para não descontrolar muito a sua diabetes. Quarta linha mestra. Os diabéticos, mais que ninguém, devem saber analisar o valor nutricional dos alimentos, lendo cuidadosamente os seus rótulos, e devem saber reconhecer todos os tipos de açúcares escondidos nos alimentos, como a glicose, o mel, o melaço, a dextrose, a maltose, a maltodestrina, o xarope de frutose, o xarope de milho e o açúcar invertido. Olha, pois, muito bem para os rótulos dos alimentos. Analise a sua composição em gorduras, sódio ou sal, é a mesma coisa, diversos tipos de açúcar e o seu valor calórico. Alguns alimentos industrializados colocam nas suas embalagens sem açúcar ou zero de açúcar, isto é, sem sacarose, mas têm certamente alguns açúcares acima descritos, ou livre de açúcar, mas com alguns dos açúcares acima mencionados, e outros tipos de adoçantes, ou a dizer light, quer dizer menos 25% de açúcar, etc, etc. Lembre-se que se um determinado produto for doce, terá que conter outros tipos de açúcares ou de adoçantes, alguns deles muito aceitáveis, outros completamente inaceitáveis. O estévia, um adoçante natural derivado de uma planta cultivada em regiões tropicais, parece ser um dos adoçantes mais aceitáveis na diabetes. Dentre os açúcares provenientes da cana-do-açúcar, o açúcar mascavado ou mascavo é, sem dúvida, o mais saudável e o açúcar branco refinado, o menos. Quinta linha mestra. Os diabéticos devem fugir das gorduras, em especial das gorduras saturadas, como as que existem nas carnes vermelhas, nos enchidos, nos fumados, no leite, ou queijos gordos ou meio gordos, nas manteigas, nas margarinas, nas natas, nos folhados, nos panados, nos salgadinhos, no toucinho, na banha,
nos molhos industriais, nos caldos concentrados, nos aperitivos industrializados, nos bolos, nas bolachas, nos biscoitos, etc, etc. Não se esqueçam que a Organização Mundial de Saúde considera as carnes processadas e as carnes vermelhas como cancerígenas, ao nível do tabaco. Bastam 50 gramas por dia de salsichas, bacon, fiambre, presunto, entre outras carnes processadas, para aumentar significativamente o cancro, nomeadamente do intestino. Também não se esqueçam do que já foi dito sobre os malefícios das gorduras trans, presentes nas bolachas, biscoitos, nos gelados vendidos nas superfícies comerciais, pipocas micro-ondas, muitos doces industriais, batatas fritas congeladas, os salgadinhos, margarinas ou cremes vegetais, etc. Por esses malefícios estarem já devidamente comprovados, a Organização Mundial de Saúde vai eliminá-las da alimentação humana a partir de 2003. A pele e as gorduras visíveis de qualquer animal devem ser retiradas. Sexta linha mestra. Nenhum ser humano, e por maioria de razão nenhum diabético, deve consumir comida congelada ou pré-confeccionada ou pré-cozinhada, do tipo é só levar ao forno, ou é só levar ao micro-ondas, ou é só fritar, ou é fácil preparar. Uma boa parte das refeições do tipo fast food, ou seja, comida rápida, em especial as que contêm fritos e molhos, devem ser também evitadas. Sétima linha mestra. Prefiro os alimentos frescos. Repito, prefiro os alimentos frescos. E cozinhe em sua casa. Uma coisa é uma pizza caseira, ou um bolo caseiro, ou uma panqueca caseira, ou uma quiche caseira. Outra coisa é comprar esses alimentos nas superfícies comerciais. Evite muitos dos alimentos com prazo de validade. E a maioria dos alimentos empacotados, enlatados e enfrascados. Uma boa parte destes contém aditivos, maior teor de sal e gordura e vários tipos de conservantes, entre outros químicos. Alguns alimentos enfrascados contendo vegetais e alguns enlatados contendo feijão, ervilha, grão de bico são admissíveis, mas lave-os ou passe-os por água durante 1 ou 2 minutos para expurgar algumas substâncias químicas e o sal em excesso. Oitava linha mestra. Prefiro os cozidos, designadamente a vapor, ou em panelas de pressão. Prefiro as marinadas, os estofados, os salteados, com pouca gordura, os grelhados sobre grelhas ou sobre brasas. Os grelhados sobre brasas são popularmente conhecidos por churrascos. Não grelhe em chapas ou frigideiras e não ingira as partes queimadas, negras ou carbonizadas. Deve evitar-se a todo custo os fritos em óleos, os guisados e os assados no tabuleiro. Se assar, pré-aqueça sempre o forno, porque deste modo preserva melhor as qualidades do assado e utilize a temperatura abaixo de 180 graus. Na confecção da comida, reduza o sal e as gorduras. Prefira o sal iodado, recorra a ervas aromáticas e especiarias sem problemas. Prefiro o azeite virgem para confeccionar e o azeite extra virgem para temperar. Os óleos de girassol, de soja ou de milho só devem ser usados para temperar e não para fritar. Nona linha mestra. Todo diabético deve ingerir todos os dias a mesma quantidade de comida e a horas certas. Atentaram bem no que acabei de dizer? Vou repetir. Todo diabético deve ingerir todos os dias a mesma quantidade de comida e a horas certas. O diabético não deve assim comer muito uma refeição que lhe agrade e não deve comer pouco uma refeição que lhe desagrade. Lembre-se que a quantidade de insulina ou dos antidiabéticos é sempre a mesma. Se comer muito, se comer em demasia, numa ou mais refeições, a medicação oral ou a insulina não irão ser suficientes e vai ter um período de hiperglicemia mais ou menos grave, dependendo da quantidade excessiva de alimentos que ingeriu. Se comer pouco, a medicação irá estar em excesso e poderá causar-lhe um abaixamento significativo da glicemia. Poderá então causar uma hipoglicemia. Os períodos associados à perda de apetite poderão justificar, inclusive, a diminuição da medicação antidiabética. O seu médico prescreveu-lhe a medicação oral ou a insulina a pensar que ingere
uma certa quantidade constante de alimentos. Estas variações marcadas das glicemias podem ser ultrapassadas se o diabético calcular diariamente as calorias que ingere todos os dias. Os diabéticos que quiserem fazer as contas às calorias que ingerem todos os dias controlam muito melhor a sua diabetes e evitam as hiperglicemias significativas ou as hipoglicemias. Conseguem até comer alimentos doces sem se prejudicarem. Os diabéticos com mais cultura têm a obrigação de saber a quantidade de calorias que devem ingerir diariamente. Os médicos habituados a tratar a diabetes farão esse ensino com todo o gosto. Vamos agora comentar aqui algumas das imagens que constituem nem mais nem menos do que as mensagens-chave que eu pretendo que memorizem. A imagem seguinte, por favor. Ora, aqui temos a imagem dizendo que todo o diabético deve efetivamente comer cereais integrais. Seja que venha aquele esparguete escuro, provavelmente será integral. O pão será todo integral, é mais escuro. O pão mais escuro é quase sempre o melhor pão para se poder comer. Vem ali a batata doce. Os diabéticos devem comer muitas verduras e vários tipos de legumes. Seguinte. Saladas são fundamentais nos diabéticos. Cá estão estas leguminosas muito importantes, feijão, ervilha, feijão frado, o grão, todos ricos em proteínas e substituem na perfeição outro tipo de proteínas, nomeadamente as carnes. Aqui temos este tipo de alimentos que todos vós devem comer diariamente, 20 a 30 gramas, a começar pelas nozes. 20 a 30 gramas de nozes todos os dias é muito importante para qualquer tipo de ser humano, não só para os diabéticos. Seguinte. Esta imagem simboliza na perfeição aquilo que um diabético deve fazer, transformar aquele tipo de hidratos de carbono que está a comer em cada vez mais legumes e verduras. Os leites, iogurtes e os queijos têm que ser magros, são habitualmente muito brancos, este tipo de queijo. Máximo 3 peças de fruta por dia. Nada de fruta cristalizada, nem fruta em calda. Os doces caseiros são permitidos uma vez por semana, sempre no fim de uma refeição. Olhar para os açúcares, veem que os açúcares escuros são os mais saudáveis. Os açúcares brancos são muito refinados e têm uma cor antinatural. O açúcar não tem cor branca, o açúcar tem cor amarela ou castanha clara. Seguinte. Isto significa o seguinte, todos aqueles hidratos de carbono, pão branco, ou massas, ou arroz branco, é igual a açúcar. São exatamente a mesma coisa. São transformados em açúcar ao fim de 1 ou 2 horas no corpo. Todos os seres humanos, todas as pessoas, designadamente os diabéticos, têm que saber ler os rótulos dos alimentos. Seguinte, aqui está uma senhora a ler cuidadosamente as características nutricionais daquele alimento. Seguinte, as carnes vermelhas devem ser preteridas uma vez por semana no máximo, assim como todas estas carnes que vocês estão a ver ali processadas, fiambres, presuntos, mortadelas, chouriços, salsichas, tudo isto, o máximo uma vez por semana. Os salgadinhos, nem pensar em salgadinhos, em circunstância alguma. Isto simboliza o excesso de refeição, apetece-me imenso comer e hoje vou comer muito, e na refeição seguinte não lhe apetece comer e não vai comer nada. Isso não pode ser. Evitem os alimentos com prazo de validade. Isto é uma imagem que se refere à quantidade de verduras, de legumes que vocês podem comer. É uma mão cheia de legumes, 2 mãos cheias de legumes a cada refeição. Brócolos, uma punhada de brócolos a cada refeição. Uma só batata, como vocês veem, é a dimensão do punho a cada refeição. E aqui é a mesma coisa, a massa. Aqui penso que são amêndoas e coisas assim. Pronto, basta um punhadinho por dia. Esta fruta, estas pequenas frutas, também uma pequena quantidade destas que vocês estão a ver ali pela mão. Do queijo, este bocadinho que vocês veem os polegares, não mais do que isto por dia, de queijo. E se for margarina, é aquela pontinha de polegar por dia, não mais do que isso.
carne é a palma, não é toda a mão, é só a palma. Olhem para a vossa palma e vejam a quantidade de carne que vocês devem consumir por dia. Preferência às carnes brancas. Em relação ao peixe, é toda uma mão inteira de peixe, podem comer à vontade. E se comerem o tal doce por semana, um doce por semana, deve ter a dimensão dos vossos 2 dedos, não mais do que isso. O chocolatezinho também, uma vez por semana, é o vosso indicador, não podem comer mais do que isso. Pronto, por hoje finalizo então o programa, até para a semana, tenham um bom dia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.